Vamos dar início, então, à nossa 12ª aula sobre noções de história da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, vamos iniciar o nosso compartilhamento de tela. Isto agora. Ótimo. Bom, hoje nós temos então 3 temas de muita importância, ainda no começo da Idade Média, mas nós já estamos avançando para um período em que a Europa está se consolidando, está começando a construção do regime feudal e estamos também nos aproximando de um período de divisão, infelizmente, na história da Igreja que nós veremos hoje. O primeiro assunto é acerca de Carlos Magno e do Sacro Império. Então aqui nós temos a coroação de Carlos Magno, que nós veremos daqui a pouquinho. Então vocês lembram que as aulas passadas, na aula em que nós falamos acerca da conversão dos bárbaros, nós tivemos então o surgimento de um primeiro reino cristão após a Igreja, que foi o Reino Franco, onde atualmente encontra-se o território da França. Então, Clovis I, graças à sua esposa Santa Clotilde, foi convertido ao cristianismo no ano 500, foi batizado por São Remi, ele e todo o seu exército, e o reino dos francos se tornou então a primeira nação, o primeiro reino cristão após a Igreja. E agora, neste mesmo reino cristão vai surgir uma grande figura da Idade Média, que é o Carlos Magno. Bom, o reino franco de Clovis I, o primeiro estado católico ocidental surgido após a Igreja, no século VIII tornou-se o grande protetor da cristandade em formação, contra o avanço islâmico na Europa. Então, nós vimos em aulas passadas acerca do surgimento do islamismo, e que ele, a partir do momento em que surgiu, se tornou um grande império em ascensão, em que os islâmicos conseguiram conquistar rapidamente os territórios em volta e em menos de um século foram então para o norte da África e a Península Ibérica inteira. Depois começaram a sediar outros territórios no Império bizantino e também no Império Persa. Então, eles dominaram praticamente boa parte daquele mundo conhecido, enquanto a cristandade estava se fortalecendo, populações de pagãos estavam sendo convertidas à fé católica na Europa, o islamismo também avançava para converter e dominar aqueles territórios. Então, quem fez frente a esses avanços islâmicos, quem tratou de barrar esses avanços, foi então o Reino Franco, que desde o ano de 718 teve Carlos Martel, ou Charles Martelo à sua frente, que derrotou os islâmicos em território francês. Seu filho, Pepino o Breve, ajudou a socorrer o Papa contra as invasões islâmicas na Península Itálica. Então, nós vimos que no ano de 732, o Carlos Martel, na Batalha de Tours-Poitiers, acabou, então, freando os avanços das conquistas do Império Islâmico na Europa. Então, se não fosse por Carlos Martelo, provavelmente a Europa teria sido dominada há muitos anos pelo islamismo e as guerras de reconquista teriam sido muito maiores e talvez muito mais duradouras, graças a essa forte presença que haveria se não houvesse
o Reino Franco para combater, para frear esses avanços na Europa. E depois, o filho de Carlos Martel, Pepino Breve, tornou-se então o grande protetor da Europa, do papado, da igreja, do cristianismo na Europa e tratou também de frear esses avanços islâmicos na Península Itálica, que era território do Império Bizantino, mas que acabou saindo do controle do Império Bizantino, foi em boa parte controlada pelos islâmicos, mas aos poucos foi sendo combatida essa presença do Islã pelo Reino Franco. E vejam só que importante esta data, este acontecimento histórico na Igreja. Em 756, com a doação de Pepino o Breve ao Papa Estevão II, uma ampla faixa de território na Itália Central foi concedido ao papado, os Estados Pontifícios. Então, nós temos aqui um evento histórico de grande importância, que é o Papa tornando-se também um chefe de Estado, um chefe de um território civil constituído em torno dele, em torno de Roma, na região central, né, da Itália, que foi então os Estados Pontifícios, que, segundo alguns, possuía mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, em questão de extensão territorial, pegava de fato a parte central da Península Itálica. Aqueles territórios já estavam sob influência direta do papado há muitos séculos. Devemos lembrar que no ano 42 já o apóstolo São Pedro saiu de Antioquia e foi para Roma e lá estabeleceu a sede, então, da igreja. E assim foi ao longo dos séculos. Foi sucedido por São Lino, Santo Anacleto, São Clemente, etc. E o Papa cada vez mais exercia uma grande influência sobre Roma e sobre os territórios adjacentes. Até vale recordar que o grande São Leão Magno conseguiu invadir, aliás, conseguiu evitar a invasão, né, de Roma e, evidentemente, também das regiões circunvizinhas, graças à sua grande influência mediante o prestígio político e pessoal que ele possuía. Havia até uns séculos atrás um documento chamado A Doação de Constantino, né, na qual, segundo aquele documento, o Constantino teria doado todos aqueles territórios em torno de Roma para o Papa São Silvestre, mas depois acabou se descobrindo que aquele documento é uma invenção posterior e já não é mais tido como algo autêntico. Mas esse documento, a doação de Pepino Breve, de fato, ele existe e lá está então uma doação do que era chamado de o mordomo, né, do Reino Franco, o Pepino o Breve, é um nome esquisito de fato, mas enfim, ele acabou doando todos aqueles territórios ao Papa Estevão II, e esses territórios vieram a ser chamados de estados pontifícios, né? Estados papais, os territórios da Igreja. Então, desde 756, o Papa, então, tornou-se também um chefe político com um reino pessoal, com um território que estava diretamente sob sua jurisdição, sob o seu poder temporal. Então, se ele era o rei dos reis da terra, nada mais justo do que ele possuir um território seu que estivesse sob a sua influência, e esses territórios foram então os estados pontifícios, aquelas cidades que estão muito próximas lá de Roma, né, aquela região que eles chamam de Emília-Romana, Lácio, etc. Todas aquelas cidades muito próximas lá, né, que ficam muito próximas a Roma, então foram anexadas ao poder do Papa
diretamente. Isso vai durar até o ano de 1870, quando vai ocorrer a unificação italiana. E o Papa, então, que já vai perdendo alguns territórios no século XIX, nós veremos lá na frente o porquê. Ele, então, perde esse território político e renuncia definitivamente a esse poder temporal em 1929 com o Tratado de Latrão. Então, o filho de Pepino, Carlos Magno, assumiu a liderança dos francos em 768, e, a exemplo de seu grande pai e avô, foi um grande promotor da fé católica e defensor do Papa, a tal ponto que, provisoriamente, o Papa Leão VI passou a morar com ele. Então, Carlos Magno assumiu lá em meados do século VIII a liderança do Reino Franco, né, assumindo o lugar do seu pai, e ele se demonstrou de fato um grande imperador, um grande rei cristão, e ele tomou para si a missão de proteger o Papa, proteger a Igreja, proteger o Ocidente contra os avanços islâmicos, contra os demais inimigos. Ele, então, apesar de um certo cesaropapismo, que é quase inevitável da parte desses governantes, desses imperadores, ele de fato lutou pelos interesses da Igreja, pelos interesses do Papa, pelo, pela expansão da cristandade no Ocidente. Por isso, Carlos Magno é considerado como um dos pais da Europa. E até alguns o consideram santo, enfim, por conta das suas ações que muito colaboraram para a Igreja naquele século, naquele começo ainda da Idade Média, em que a Igreja estava se fortalecendo no Ocidente, e ele vai possibilitar, então, com que a Igreja tenha mais liberdade para a evangelização, que ela esteja segura contra as invasões, porque ele vai, então, ser um grande aliado durante várias décadas, pelo menos umas 5 décadas mais ou menos, e depois vai constituir um grande Estado aliado à Igreja, que vai ser um braço secular da Igreja na Europa, que vai garantir o avanço da cristandade. Bom, então ele foi tão importante que até mesmo um Papa chegou a morar com ele, né? O Papa Leão VI, durante um breve período de perseguição. Em reconhecimento aos serviços prestados, o Papa Leão VI coroa Carlos Magno como imperador dos romanos, na noite de Natal, no ano de 800, em Aachen. Então vejam só que interessante. Carlos Magno, que atuava como protetor do papado, que estava com o Papa Leão VI em sua proteção, e que a família dele, o seu pai e o seu avô, já haviam prestado serviços importantes ao papado e a toda a cristandade. Então, reconhecendo o poder político, a influência e a benfeitoria de Carlos Magno, o Papa Leão VI então o coroou em 25 de dezembro de 800, na Catedral de Aachen, como imperador dos romanos, né? Um título que no Ocidente já estava perdido desde 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Evidentemente que essa investidura deste poder não agradou muito ao imperador bizantino, mas não havia muito que ele pudesse fazer estando distante. E Carlos Magno, então, assumiu este poder de tentar restaurar o antigo Império Romano sob os moldes da cristandade. Então, ele era muito devoto, um grande combatente, um grande administrador, e ele conseguiu então reunir em torno de si um grande território que abarca hoje a França, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, o norte da Itália e outras regiões adjacentes estavam sob o seu controle.
Esses territórios unidos formaram o chamado Sacro Império Romano Franco, ou alguns chamam de o Império Carolíngio, e depois vão chamá-lo então de Sacro Império Romano, depois Sacro Império Romano Germânico. A nomenclatura diverge um pouco dependendo da linha historiográfica ou dependendo do ano em que você analisa, segundo a perspectiva de qual território você está analisando, mas basicamente a partir de Carlos Magno nós temos um grande império perto da Europa Central, né? Que é o Sacro Império Romano, uma tentativa de fazer renascer o Império Romano Ocidental. Evidentemente não alcançou o mesmo território do Império Romano, nem no Ocidente, né, que era vastíssimo, mas que abrangeu boa parte do território europeu e foi então um grande braço secular do catolicismo, da Igreja na, na Europa, não apenas na Idade Média, mas até o início da contemporaneidade. Bom, nós temos então, a partir deste desta época, o surgimento de algumas nações da Europa que depois vão se tornar os estados nacionais. Mas nós temos então o surgimento daquilo que vai se chamar depois de Alemanha, depois de França, depois de Áustria, depois da Itália, etc. E aqui eu coloquei uma informação de que após 987, com a separação oficial do território francês pelo rei Hugo Capeto, o Império de Carlos Magno passa a se chamar de o Sacro Império Romano Germânico até o início do século XIX. Então, quando nós falamos de Sacro Império Romano Germânico, nós estamos falando então do Império fundado por Carlos Magno por volta do ano 800, o ano em que ele foi coroado como o Sacro Imperador, o imperador dos romanos pelo Papa, e então, a partir dele, nós temos uma grande potência cristã na Europa que vai ser muito importante, que vai estar no centro de muitas discussões, de muitos eventos, até o início do século XIX, até mais precisamente 1806, quando ele é dissolvido. Isso tem a ver com as guerras napoleônicas que nós veremos mais para o final, então, do nosso curso. O Império de Carlos Magno torna-se o maior em todo o Ocidente. Nesse período houve o Renascimento carolíngio, buscando revitalizar a cultura, resgatando elementos da cultura greco-romana e cristã. O maior nome do período foi do monge Alcuino de York, tutor de Carlos Magno e o primeiro programador. Surgem as bases para a educação medieval, com o desenvolvimento das 7 artes liberais, né? O trivium e o quadrivium, ensinados nas escolas dos mosteiros. Então, veja só que interessante. Então, não apenas nós temos o surgimento de um grande império, mas também temos um primeiro renascimento cultural da Europa. Então, não houve apenas aquele renascimento dos séculos 13, 14 e 15, mas houve também um renascimento no século oitavo e nono, mais ou menos, e depois veremos um renascimento no século 12, ou também no século 13, que esses dois renascimentos foram renascimentos cristãos, que buscaram então elementos da cultura greco-romana, mas sob a perspectiva do cristianismo. Então nós temos o surgimento de uma grande cultura civilizatória cristã com Carlos Magno e com seu grande tutor Alcuino de York. Recentemente, me parece que fizeram um podcast interessante sobre Alcuino de York. Se eu encontrar, eu disponibilizarei para vocês, porque mostra quem foi esta grande figura que inventou um sistema matemático que
pode ser considerado como a primeira programação realizada na história, né? Para quem entende desta área, terá então um, um padroeiro, uma inspiração no grande Alcuino de York. E é nesse período também que se começa a falar então de uma educação cristã bem desenvolvida nos moldes gregos e romanos, é claro, com as chamadas sete artes liberais, né, o Trivium e o Quadrivium, né, que estão sendo recentemente trazidos para o português, né, após muito tempo, e que de fato devem ser ou deveriam ser a base da nossa formação, né? Se nós voltássemos a estudar aritmética, geometria, música, astronomia, etc., estas artes como base para a construção do nosso conhecimento, certamente estaremos melhor do que certos estudos que nós temos hoje em dia, né? Certas ideologias que estão inculcando nas nossas cabeças e nas dos mais jovens também. Seria muito melhor aprender com este modelo de educação, né, inspirado na República do Platão, do que esses outros modelos educacionais. É claro que alguns são muito bons, outros não são tão bons, mas também funcionam. Mas esse modelo da Idade Média está sendo muito revisitado nos últimos tempos. Há muitas publicações nesse sentido tentando resgatar a educação da Idade Antiga e da Idade Média para descobrir o que eles podem nos ensinar até hoje. Mas vamos dizer que a base do ensino médio estaria no trivium e no quadrivium, do ensino fundamental e médio, né? Uma coisa que já foi herdada da República, do Platão, enfim, aquela grande obra do Werner Jäger, a Paideia, mostra muito bem essa questão nos gregos, e nós temos, depois, nessa coleção do Trivium e no Quadrivium, a educação medieval, ou a educação cristã propriamente dita, desenvolvida a partir destas chamadas sete artes liberais. Essas escolas que estão anexas aos mosteiros e que vão ensinar os monges e depois alguns nobres e até mesmo algumas pessoas é, da comunidade, né, dos feudos, elas são as bases das universidades medievais. Então, a partir de Carlos Magno, da Reforma Carolíngia, nós temos então o surgimento de uma educação cristã e o surgimento de escolas ligadas aos mosteiros, que depois serão as universidades. Mais ou menos naquele mesmo século, um século depois, nós temos o João Scoto Erígena, um filósofo agostiniano e neoplatônico, com o qual surge a escolástica. A cristandade amadurece e a Europa começa a entrar na fase do feudalismo. A partir, então, do século VIII e IX, nós temos o fim da tradição patrística na Igreja, no Ocidente, pelo menos. E nós temos uma nova forma de se fazer filosofia e teologia cristã, com grande influência da filosofia grega, especialmente no primeiro momento de Platão e do pensamento de Santo Agostinho, em que surge a filosofia de escola, a filosofia escolástica, que vai durar até mais ou menos o século XIII, XIV, e que depois vai passar por várias fases de renascimento, e que vai nos dar esse grande período da teologia e da filosofia, vai nos dar, por exemplo, no século XIII, o grande Santo Tomás de Aquino, e também São Boaventura e outros grandes doutores. E a Europa, então, começa a entrar no feudalismo, porque aqueles reinos bárbaros já estão praticamente, em sua maioria, convertidos, e vão surgir, então, um novo regime de produção, um novo regime de vida, que vai ser o feudalismo, que vão ser pequenas porções de território centrados sob a autoridade do senhor feudal, territórios mais agrários, né?
e que vão então formar a base da sociedade da Idade Média, né? A sociedade feudal, tão criticada, mas que possuía um modelo também tão interessante, que precisa ser melhor estudado e redescoberto por aqueles que estudam a história hoje em dia. A evangelização continua no leste europeu, principalmente nos países escandinavos. Então, nós temos aqueles países da Península Escandinava, que são a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Islândia, a Groenlândia, e também no leste europeu, o que hoje é a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, os outros estados, né, que eram da União Soviética, e os estados que eram da antiga Iugoslávia. Todos aqueles territórios eles têm um cristianismo um pouco mais recente. E nós veremos que até mesmo na Alemanha, no século XIII, ainda haviam pagãos. Então, boa parte desses territórios, na sua maioria, pela proximidade com Constantinopla, acabaram pouco tempo depois passando para a sua jurisdição, e não a de Roma. Então, esses territórios aqui, eles vão acabar, boa parte deles passando para a jurisdição de Constantinopla, e infelizmente veremos muitos deles sendo influenciados pela Reforma Protestante. A maior parte desses territórios aqui, hoje em dia, é protestante, e desses territórios aqui é influenciado muito pela Igreja Ortodoxa, com, evidentemente, alguns católicos em todos esses países também. Bom, vamos então para o Quarto Concílio de Constantinopla. E vocês vão ver que eu evitei aqui colocar alguns nomes para que não fique muito repetitivo, porque nós iremos falar novamente do Quarto Concílio de Constantinopla no assunto seguinte, que é o Cisma do Oriente. Então, no século, acho que eu devo ter colocado no fim do século IX aqui, uma série de controvérsias políticas e religiosas levou a uma disputa pela sede de Constantinopla, disputada por dois patriarcas. Para resolver a situação, o imperador Basílio I e o Papa Adriano II convocaram um concílio ecumênico em Constantinopla, o quarto, entre os anos de 869 e 870. Foi decidido pelos 102 padres conciliares que o patriarca era um usurpador e deveria ser destituído, e seu antecessor recolocado na sede de Constantinopla. Porém, foi realizado um conciliábulo entre 879 e 880 para reabilitar o patriarca deposto e recolocá-lo na cátedra. Mas o Papa não reconheceu esse concílio. Mas os ortodoxos o reconhecem e não aceitam o oitavo concílio ecumênico. Bom, então veremos aqui que no final do século IX houve um grande conflito em torno da Sé de Constantinopla. Então haviam dois candidatos que se propunham que reivindicavam a sede de Constantinopla. Um era o legítimo e outro, evidentemente, o usurpador, e que estava tentando conservar-se na cátedra de Constantinopla, mas havia muita oposição com relação à validade da sua eleição e da sua ocupação dessa função eclesiástica importantíssima, que é a segunda sede após Roma em importância. E vendo este grande conflito que estava dividindo os bispos, o imperador Basílio I, né, bizantino, e o Papa Adriano II, né, de Roma, eles resolveram então convocar este oitavo concílio ecumênico, né, o quarto concílio de Constantinopla, para resolver essa questão. Esse concílio se deu entre 869 e 870. Aqueles 102 bispos representantes presentes decidiram então pela deposição de um determinado patriarca e a recolocação do seu antecessor. Mas houve, assim como houve o latrocínio de Éfeso, assim como houve
o Concílio Quinto Sexto, houve também um conciliábulo em Constantinopla, 10 anos depois, entre 879 e 880, que recolocaram o patriarca deposto e depuseram aquele que foi reconhecido como patriarca de direito pelo Quarto Concílio de Constantinopla. Vejam só que interessante. Os ortodoxos reconhecem este conciliábulo, que para eles é um concílio, o Quarto de Constantinopla, entre 879 e 880, enquanto para nós católicos, o Oitavo Concílio Ecumênico, o Quarto Concílio de Constantinopla, foi entre 869 e 870. Vejam então que nós temos 7 concílios que são aceitos por católicos e ortodoxos. Nicéia I, 325, Constantinopla I, 381, Éfeso, em 431, Calcedônia, 451, Constantinopla II, 553, Constantinopla III, 680 e 681, Nicéia II, 787. Estes são os 7 concílios que são aceitos por católicos e ortodoxos. Mas quando falamos do Oitavo Concílio Ecumênico, os católicos, nós, consideramos o concílio que foi realizado em 869 e 870. Enquanto para os ortodoxos, o Quarto Concílio de Constantinopla foi realizado entre 879 e 880, na década seguinte. Então, nós já temos uma divergência magisterial com relação à aceitação do concílio, mas ainda não temos um cisma. Isso virá a ter apenas 2 séculos depois, no século XI. Agora vamos chegar então no grande assunto da vez, que eu imagino que talvez alguns de vocês estivessem esperando, que é o grande cisma do Oriente. Eu coloquei uma observação aqui. Nós, os heterodoxos, entre aspas, é claro, e eles, os ortodoxos. Nós veremos então depois o que é ser heterodoxo, o que é ser ortodoxo, que havia então uma compreensão disso até essa época, e a partir daí então se compreende ou costuma se compreender dessa forma. No primeiro milênio destacavam-se 5 grandes sédios patriarcais, que formavam a chamada Pentarquia: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então haviam algumas sedes, alguns bispados ou arcebispados ou patriarcados que se destacavam de todos os outros no mundo conhecido. Estes eram então chamados de Pentarquia. As 4 grandes sedes, aliás, as 5 grandes sedes, Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, aqui na ordem do mapa, ou segundo a sua importância, nós vimos aqui Roma por primeiro, Constantinopla por segundo, Alexandria por terceiro, quarto Antioquia e quinto Jerusalém. Sabemos então que Roma é a mais antiga, fundada pelo apóstolo São Pedro. E depois de Roma, em importância, nós temos Constantinopla, fundada pelo apóstolo Santo André, irmão de São Pedro, que é chamado de o Protóclito, ou seja, aquele que foi o primeiro chamado e que conduziu Pedro a Jesus. Nós devemos nos lembrar que Constantinopla se chamava Bizâncio, né? Então, Santo André foi o primeiro bispo de Bizâncio. Ele chegou lá ainda em meados do século I e lá estabeleceu o seu bispado. Lá ele foi martirizado, né, nessa cruz em forma de X, como se costuma, como a tradição assim nos diz. Ele era irmão de São Pedro e foi, segundo o Evangelho de São João, aquele que conduziu Pedro até Jesus. Então, a partir daquele momento em que Jesus começa a chamar Simão, né, de Pedro, como está lá no primeiro capítulo de São João.
E só no ano de 330, quando Constantino transferiu a capital de Roma para a cidade de Bizâncio, reconstruiu a cidade, que ela passou a se chamar então Constantinopla, né? Constantinópolis é a cidade de Constantino. Depois nós temos Alexandria, que foi fundada por São Marcos Evangelista, que era discípulo do apóstolo São Pedro. Então, Alexandria era uma grande sede intelectual. Nós temos a grande escola de Alexandria, de São Clemente e do Orígenes, que foram grandes teólogos. São Marcos teria sido o primeiro e o fundador da escola de Alexandria, da escola católica de Alexandria, ainda no primeiro século, depois dele ter sido discípulo do apóstolo São Pedro, né? Temos nos Atos dos Apóstolos que São Marcos foi também companheiro de viagem do apóstolo São Paulo, etc. E, evidentemente, o São Pedro chama Marcos, né, de filho na carta, né, porque de fato era o seu filho espiritual, o seu discípulo. Antioquia foi fundada pelo apóstolo São Pedro antes de se fixar em Roma. Então, depois do martírio de Santo Estevão, a tradição acredita que São Pedro foi para Antioquia e lá se estabeleceu, ficou alguns anos, até que no ano 42 foi para Roma. E também era havia grande escola de Antioquia também, que, entre aspas, rivalizava com a escola de Alexandria. E depois Jerusalém, que foi, na verdade, a primeira, fundada por São Pedro e depois presidida por São Tiago Menor. Então, quando vimos isso, mas vale recordar, quando teve a morte do diácono Santo Estevão, a igreja começou a ser muito perseguida. Então, os apóstolos foram para outros lugares, né? Pedro foi para Antioquia, os outros também se espalharam. Quem ficou em Jerusalém foi São Tiago Menor, né? O apóstolo São Tiago Menor, que foi chamado, né, de irmão do Senhor, Tiago Justo, etc. Ele ficou como bispo, depois que seria patriarca de Jerusalém, até quando foi morto, né? No começo dos anos 60. Bom, não só por conta da influência política, a sede de Roma possuía sua importância, mas por ser a sede de Pedro, o chefe dos apóstolos instituído por Jesus Cristo. Quando o imperador deslocou a capital para Constantinopla, que quer dizer cidade de Constantino, e que foi chamada de Nova Roma em 330, o patriarca da nova capital imperial passou a adquirir uma influência política e religiosa muito maior no Oriente, enquanto o Papa, com mais liberdade, influenciava o Ocidente. Então, nós temos uma situação muito interessante a partir da fundação de Constantinopla e depois com a queda do Império Romano do Ocidente. Nós temos o Papa, que é o bispo de Roma, que estava muito ligado ao Ocidente e ao imperador romano do Ocidente. Nós vemos então grandes sínodos sendo realizados no Oriente, todos com alguma anuência, com alguma participação do Papa. E até mesmo os concílios ecumênicos, né, os primeiros concílios ecumênicos, os 8 primeiros concílios ecumênicos, todos tiveram que ter o reconhecimento do Papa, não apenas por conta da sua influência política, mas por ele ser sucessor do apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos, e os bispos, tanto do Ocidente quanto do Oriente, reconheciam esta primazia, esta importância do apóstolo São Pedro e sempre procuravam estar em comunhão com ele. Então, quando havia alguma questão, alguma disputa, alguma controvérsia teológica ou alguma decisão sobre a ocupação de certos bispados importantes, sempre se recorria a Roma. Os imperadores diversas vezes recomendaram que os bispos procurassem o parecer do bispo de Roma. Vários bispos no Oriente, sob influência de Constantinopla e dos outros patriarcados, reconheciam a primazia do bispo de Roma.
Então, o bispo de Roma, não apenas por ter sido a capital do império, mas por ser sucessor do apóstolo Pedro, como papa, é uma palavra grega, né, que quer dizer papai, ou uma sigla, que é aquele que possui o poder de Pedro, ou pai, pastor, enfim, ele é o sucessor de Pedro, o chefe dos apóstolos, a cabeça visível da igreja, a qual todos devem se submeter pastoralmente e também sob a perspectiva daquilo que ele declara como sendo objeto de fé. Isso então vai se desenvolvendo nesse período, né, principalmente a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em que não há mais imperador. Então, quem vai tomar as rédeas da política vai ser o Papa também. Ele vai atuar como grande protetor do Ocidente, como grande agente civilizador do Ocidente e vai constituir o cabeça dos reinos cristãos que vão surgindo, né? O Reino Franco, depois o Sacro Império e outros estados católicos que vão surgindo no Ocidente, todos sob a bênção, sob a influência do Papa. E no Oriente, o patriarca de Constantinopla agora se tornava o patriarca da capital do Império. Então ele adquire poder político o suficiente para decidir muito na vida da igreja no Oriente. Então nós temos o surgimento de uma divisão entre Ocidente e Oriente com relação à igreja. A princípio, a língua comum, a língua padrão era o grego, né? Como se fosse, entre muitas aspas, o inglês de hoje era o koiné, né? Era o grego. Depois nós vemos no século II e III o latim se espalhando para nas províncias do Império Romano, né, que havia alcançado seu máximo, seu auge territorial no século II, como nós vimos. O latim então passa a ser falado em todo canto, né? Passa a se amalgamar com as línguas locais e nós temos o Ocidente falando latim, enquanto o Oriente conserva o grego. Nós temos um certo estilo, um jeito de fazer teologia aqui no Ocidente diferente no Oriente, em que os debates teológicos na antiguidade, no começo da Idade Média, foram muito mais frequentes no Oriente do que no Ocidente. O surgimento das heresias foram mais frequentes no Oriente, primeiramente, do que no Ocidente. Isso vai acontecer depois, como nós veremos. Nós temos até um jeito de se vestir, né? Os paramentos utilizados no Ocidente não eram os mesmos no Oriente. Aqui no Ocidente, há uma opção, né, pela nobre simplicidade, né, enquanto no Oriente é uma coisa mais majestosa, mais relacionada com a capital, né, uma corte, uma cúria imperial, como era Constantinopla, enfim. Temos diversas diferenças que vão surgindo ao longo dos séculos e que vão tornando as igrejas meio distantes. Então, não se procurava intervir muito na vida da igreja no Oriente, a não ser quando era necessário. Às vezes nós temos os patriarcas, né, de Roma, de Constantinopla, conversando bem, como São Leão Magno e São Flaviano, mas nós temos às vezes certas disputas, certos desentendimentos entre ambos. E esses desentendimentos vão crescendo. E também as heresias, as controvérsias religiosas, doutrinárias, que vão acontecer a partir do século IV, né, com o reconhecimento do cristianismo e depois o cristianismo, o catolicismo como religião oficial do Império, as heresias que vão surgindo vão, de certa forma, dividindo, porque o Oriente fica muito marcado por essas heresias, que, claro, vão chegar ao Ocidente também, mas um grande número de bispos orientais, alguns ocidentais também, mas principalmente orientais, vão aderir a certas heresias e vão então deixar a comunhão com a igreja sob certos períodos. Então, nós vimos no século IV o arianismo, que criou uma crise. Nós temos depois o monofisismo no século V. Também temos o nestorianismo um pouco antes, no século V, gerou uma crise, gerou até a primeira divisão
Os nestorianos foram os primeiros que deixaram a comunhão com a igreja, né, a partir do concílio de Éfeso, né? Hoje ainda existe a igreja síria do Oriente. Depois, os monofisistas, né, os seguidores do Eutiques, não aceitaram o concílio de Calcedônia, e existem hoje as igrejas orientais ortodoxas, não calcedonianas. E depois nós temos o monotelismo no século VII, que nós vimos há pouco tempo, a controvérsia do iconoclasmo, né, os iconoclastas, no século VIII, né, os destruidores de imagens. São algumas dessas tensões religiosas relacionadas à doutrina que acabaram distanciando o Oriente do Ocidente. Então, alguns bispos que aderiram a estas heresias acabaram então se separando por períodos da comunhão e retornando depois. Então, nós temos um distanciamento nesse sentido. Também ocorreram outros problemas de ordem política, decorridos de conflitos religiosos entre as sedes patriarcais do Oriente, né, especialmente Constantinopla, como os casos dos patriarcas Melécio e de São João Crisóstomo, nos séculos IV e V. Então, nós temos uma controvérsia, um certo cisma desse Melécio no século IV, e depois nós temos a questão da deposição de São João Crisóstomo, né, que foi patriarca de Constantinopla. Às vezes nós temos certos patriarcas de Constantinopla que não foram aceitos, que foram depostos, a questão de heresias no meio, mas também a intervenção do imperador bizantino, a tentativa do Papa de intermediar essa questão, que às vezes não é muito bem vista, que às vezes é vista como uma intervenção do poder papal, ou do Oriente, do Ocidente no Oriente, enfim. Nós temos questões muito complexas e muito delicadas aqui que nós não podemos entrar, mas que talvez numa leitura do Alberigo, por exemplo, nos concílios, ou de uma obra mais substancial de história da igreja, é possível compreender melhor todas essas questões. Porém, outros dois cismas prepararam o grande cisma. Então, nós temos dois cismas antes de 1054, antes do cisma do Oriente, que meio que prepararam o cisma do Oriente. O cisma de Acácio e o cisma de Fócio. Quem foi Acácio e o que foi o cisma acaciano, né, entre 484 e 518? Foi uma grave crise gerada em torno do patriarca Acácio de Constantinopla, que escreveu a favor do Enoticon, né, um decreto imperial, né, que omitia a questão da natureza de Cristo, discutida em Calcedônia, para aproximar os cismáticos. Depois que houve o concílio de Calcedônia, uma grande divisão entre os calcedonianos e os não calcedonianos, entre monofisistas, miafisistas e os difisistas, houve uma tentativa de conciliar esses partidos com um decreto que não falava das naturezas de Cristo. O patriarca Acácio de Constantinopla aceitou, mas, por outro lado, o Papa Félix III não aceitou este Enoticon e excomungou o patriarca Acácio. E o Acácio, então, declarou o quê? Cisma, né? Separação. E esta separação só foi resolvida, como vimos, em 518, entre o Papa Santo Hermísdas e o Patriarca João I de Constantinopla. Depois nós temos no século IX o problema que nós vimos do Quarto Concílio de Constantinopla, que foi o cisma de Fócio, que foi uma crise originada com a figura do patriarca Fócio de Constantinopla, que assumiu a sede de Constantinopla em 558, após o imperador Miguel III ter deposto o patriarca Inácio e colocado Fócio no seu lugar. O novo imperador Basílio I, apoiado pelo Papa Nicolau I, depôs Fócio em 867. Então, aqueles dois patriarcas que estavam disputando Constantinopla
No quarto concílio, em 869 e 870, são os patriarcas Inácio, que era o legítimo, e Fócio, que na nossa visão, se você disser isso para o ortodoxo, ele vai ficar furiosíssimo com você, então não diga, que é o patriarca Fócio. Então, o que decidiram, antes mesmo do concílio, o Papa Nicolau já havia então excomungado Fócio com a anuência do imperador Basílio I, que sucedeu Miguel III, que foi aquele que colocou Fócio no lugar do Inácio. E em 869 foi decidido que Fócio de fato era um usurpador e que o patriarca Inácio deveria ser recolocado no seu lugar. Mas, 10 anos depois, Fócio foi reabilitado, né, no conciliábulo, que para os ortodoxos é o concílio de Constantinopla IV, né, e ele ficou no patriarcado até 886, né, gerando então a questão do cisma de Fócio, que foi uma divisão entre a Igreja de Constantinopla e a Igreja de Roma, entre Oriente e Ocidente. A partir daí, as disputas entre o Papa e o Patriarca, que no século XI foram, então, em meados do século XI, era o Papa São Leão IX e o Patriarca Miguel Celulário de Constantinopla, acabaram por resultar no cisma do Oriente. Roma defendia o posto de primeiro entre os patriarcados, enquanto Constantinopla reivindicava essa posição para si, além de outros temas divergentes, como a filioque, a fórmula do credo sobre a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho, e não apenas do Pai, como afirmam os ortodoxos. Então, a filioque, o filioque, enfim, é a questão da procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho, que para os ortodoxos não é uma questão aceita, para eles o Espírito Santo procede do Pai, e não do Pai e do Filho. É uma questão de trindade que não convém entrar agora, mas vocês podem ler sobre isso, podem pegar, por exemplo, Denzinger e dar uma lidinha sobre isso, os sermões de São Leão Magno, por exemplo, e outras questões, o livro do Alberigo, né, que vai tratar disso nos concílios posteriores na Idade Média, e outras divergências. Então, as relações entre Roma e Constantinopla estavam insustentáveis mesmo, a ponto de que um já não reconhecia mais a autoridade do outro, a ponto de que um manda fechar as igrejas do outro que haviam em Roma e em Constantinopla. E São Leão IX, às vésperas da morte, através do seu legado, o cardeal Humberto, excomunga o patriarca Miguel I, e o patriarca Miguel I, o celulário, excomunga o Papa São Leão IX e toda a Igreja do Ocidente em 1054. Então, os dois lados se excomungam. Os ortodoxos, aliás, os do lado de Constantinopla, do Oriente, vão se chamar então dos ortodoxos, né? Aqueles que têm a doxa, o pensamento, a razão reta, aqueles que têm a sã doutrina, a reta doutrina. E o Ocidente é o quê? Os heterodoxos, né? Hetero é diferente, doxa, opinião, conhecimento, etc. Então, o Ocidente, nós somos os heterodoxos, aqueles que divergem da doxa, que são a doutrina errada, que são a doutrina divergente, enquanto eles são essa doutrina, os ortodoxos. Acho que continuar com esse nome dificulta muito o diálogo ecumênico. Poderíamos pensar uma outra forma de nos chamarmos uns aos outros, mas se Deus quiser, isso um dia ainda vai acontecer. E essas excomunhões duraram de 1054, veja só, até 1964. Então, mais de 900 anos, 910 anos de excomunhão mútua entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente,
que nós precisamos entender? Todas as igrejas no Oriente ou próximo a Constantinopla aderiram ao cisma? Ou aderiram à excomunhão do Ocidente? Não. Muitas dessas igrejas acabaram sendo coagidas nesse sentido para abandonarem a comunhão com Roma, sendo que algumas, ao longo do tempo, foram retornando à comunhão com Roma. Essas são as igrejas católicas orientais, né? Temos os maronitas, temos os ucranianos, que são mais conhecidos, temos os armênios aqui no Brasil também. Quem mais nós temos? Temos os melquitas também, que são as 4 igrejas orientais católicas presentes no Brasil, mas nós temos outras, né? Temos os coptas, os marabares, os malancares, os ítalo-albaneses, enfim, todas aquelas igrejas católicas no leste europeu, na Rússia, na Hungria, na Grécia, etc. Todas essas igrejas orientais católicas, elas acabaram antes se separando de Roma, coagidas pela influência do patriarca de Constantinopla em 1054, e depois surgiu o patriarca de Moscou também, que foi nessa direção. Mas, ao longo do tempo, elas foram retornando à comunhão com Roma e se tornaram as igrejas orientais católicas. E, por causa do Concílio Vaticano II e das ações do Papa São Paulo VI, essa excomunhão foi retirada em 1964, no acordo mútuo entre o Papa São Paulo VI e o Patriarca Atenágoras I de Constantinopla, que acabaram se abraçando, se reconhecendo como irmãos. Terminou a excomunhão, mas ainda não há a comunhão plena entre aquilo que o São João Paulo II chamou de os 2 pulmões da igreja, né? O lado esquerdo e o lado direito, o Oriente e o Ocidente. A igreja deve respirar por 2 pulmões. Então, devemos rezar muito por esse ecumenismo que é bom, que é justo, que é nobre, que é a união com a igreja ortodoxa, com aqueles ortodoxos não calcedonianos, também com a igreja síria do Oriente, porque essas igrejas, elas mantêm a sucessão apostólica, elas mantêm os 7 sacramentos, mantêm praticamente toda a doutrina católica, foram fundadas por nosso Senhor Jesus Cristo, pertencentes à única igreja fundada por Jesus Cristo, elas remontam aos apóstolos, enfim. O que apenas falta para muitas delas é o reconhecimento da primazia do Santo Padre, o Papa. Reconheça o Papa como a cabeça visível da Igreja, príncipe do Colégio Apostólico, etc, etc. Sucessor do apóstolo São Pedro, aquele que tem o poder de jurisdição e espiritual sobre todos, etc, etc. Rezemos para que isso aconteça. Vimos recentemente, como acontece há alguns anos, uma delegação de Constantinopla presente na solenidade de São Pedro e São Paulo, assim como vai uma delegação de Roma para a festa, que para eles é a solenidade do grande apóstolo Santo André. Então, as igrejas irmãs de Roma e Constantinopla, que tiveram como seus primeiros líderes os irmãos Pedro e André, Santo Apóstolo Pedro e Santo Apóstolo André, estão cada vez mais unidas. Precisamos rezar por esta união que só tem a fortalecer a igreja, que só tem a aumentar o prestígio da igreja. E o Papa Francisco tem feito um trabalho maravilhoso nisso. Ele abraçou esse diálogo ecumênico, esse bom diálogo ecumênico com os ortodoxos, com os irmãos do Oriente, e isso vai dar muitos frutos para nós em breve, graças a Deus. Bom, alguma questão? Se houver alguma questão, eu respondo logo mais.